o aplicativo da associação para ouvir a rádio web ao vivo, ter acesso ao conteúdo no site e nas redes sociais. Vá na Apple Store ou na Play Store do seu celular e digite Aprasc. Clique em instalar e pronto, é gratuito, baixe agora. Informe. Quer receber as notícias da Aprasc no seu WhatsApp? Então envie a palavra SIM via WhatsApp para o número 48988053875. Você também precisa salvar esse número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que esse canal serve apenas para o envio de notícias. O número é 48988053875. Obrigada por fazer parte desse canal. Informe. Precisa falar com a Aprasc? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48-8818-9803 ou 9185-4078. E-mail aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail jurídico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Já saiu a edição 67 do jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasc. E boa leitura! Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Bom dia a todas e todas, sou o Sargento Lotim, presidente da ANASPRA, diretor de Relações Públicas da Aprasc. Estamos ao vivo na Rádio Web Aprasc, organizando e fazendo as entrevistas com os candidatos a governador de Santa Catarina. Teríamos a entrevista agora às 9 horas com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Infelizmente a candidata nos ligou agora dizendo que se atrasou por conta de problemas no trânsito. Florianópolis tem esses problemas rotineiramente. Vamos aguardar então mais um pouquinho, iniciando, aí assim que ela chega aqui, iniciamos a entrevista com a candidata Ingrid Assis do PSTU. Alguns informes rotineiros e normais, né? Apenas para clarear um pouco, a Aprasc tem feito essas entrevistas com todos os candidatos a governador do estado de Santa Catarina. Já entrevistamos semana passada o deputado Gelson Merizio, o Leonel Camazão, Gessé Pereira. Essa semana inicia com a com a Ingrid Assis e outras entrevistas serão feitas ainda, todas elas estão disponíveis no site da Aprasc. Portanova, hoje à tarde. Hoje à tarde tem o deputado Rogério Portanova, que é candidato a governador também, e todas essas entrevistas estão disponíveis no site da Aprasc para que todos os nossos associados e as pessoas que estão ligadas nas eleições possam ter acesso e a partir disso decidirem o seu voto. Obviamente que as entrevistas aqui têm um link e um cunho mais com relação à segurança pública e aos profissionais, praças da Polícia e do Bombeiro Militar, mas é importante até para que todos possam ter clareza e conhecimento das propostas dos candidatos e das ideias dos candidatos com relação aos praças, à segurança pública como um todo. Vamos continuar essas entrevistas no decorrer dessa semana. Na semana que vem, né, Sandra, estaremos fazendo também entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal, que são praças, policiais militares, bombeiros militares. Já estamos organizando isso aqui, para dar oportunidade também aos nossos associados para que tenham conhecimento aí dos policiais militares e bombeiros militares que pleiteiam aí um cargo eletivo no sentido de candidatura a deputado federal ou a deputado estadual. Sandra.
Então, bom dia a todos. Como estamos seguindo as normas do TRE, né, que temos que manter a igualdade, entrevistando todos os candidatos ao governo, independente de partido, e dando horário e espaço igualmente a todos. E é isso que a gente começou a fazer já na semana passada, e essa semana, então, nós temos mais 4 candidatos. E semana que vem, então, como tu falou, então o nosso critério vai ser os candidatos que são praças, porque não tem como entrevistar, obviamente, né, todos os candidatos a deputados. Então, o critério da praça que vai ser os candidatos que são praças, para a gente ouvir, então, essas propostas da segurança pública. O nosso, além pelo acesso, dá para acessar pelo site e pelo Facebook. Né? E a rádio Aprasc dá para ouvir pelo aplicativo do celular, que tem também, e também pelo nosso site. Só fazer uma retificação, eu cometi uma gafe, eu não apresentei a Sandra, a jornalista Sandra Donite, nossa jornalista aqui da Aprasc, que está aqui conosco hoje para conduzir essa entrevista. O subtenente Fortuna teve um problema, assim como o Everson, né? O cabo Everson também teve um problema, não pôde comparecer, e a gente está aqui fazendo as vezes de locutor e intermediador junto com a Sandra, para trocar essa entrevista, que é de interesse, obviamente, de todos. E só reforçar um pouquinho o que a Sandra falou, quando nós elaboramos a ideia das entrevistas, né, nós temos que seguir normas do TRE, né? São normas que são colocadas pelo TRE na medida em que se dê o espaço para todos os candidatos, independente de corrente político, partidária e ideológica. Então, todos os candidatos a governador vão ser chamados, estão sendo chamados, né, como já foi falado. Daremos continuidade na semana, e na semana que vem faremos também as entrevistas com os praças, que são candidatos a deputado federal e deputado estadual, que estão diretamente ligados aí com a nossa categoria. Então era isso, vamos aguardar mais um pouquinho, assim que chegar a candidata Ingrid, a gente inicia a entrevista. Continue aí ouvindo a rádio Aprasc, né, na web, acompanhando na internet, enfim, baixe o aplicativo, é importante todos terem o aplicativo, sócios ou não sócios, né, para que possa estar ouvindo e acompanhando aí as notícias da Aprasc e as notícias dos praças da Polícia e do Bombeiro Militar de Santa Catarina e também do Brasil. É importante, Lotinho, eu estou divulgando aqui o link, né, dessa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, e vou fazer essa interação contigo aqui dos associados, quando a candidata chegar, sobre perguntas. Então é importante que vocês, né, acompanhem, interagem, curtam, deixem sua mensagem, suas perguntas, que a gente vai estar, na medida do possível, aqui lendo também. Com certeza, essa é a ideia. Então é isso. É isso. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web, com transmissão pelo Facebook da Aprasc. O nosso site é www.aprasc.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT, no horário das 9 às 10 da manhã. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, a entrevista é com o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria enviou um e-mail pedindo cancelamento,
alegando questões internas. Informe. Ouça a Rádio Web Aprask pelo aplicativo da Associação para celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site aprask.org.br/rádio e tenha acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Precisa falar com a Aprask? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48-8818-9803 ou 9185-4078. E-mail aprask@aprask.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail jurídico@aprask.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em aprask.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Já saiu a edição 67 do Jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprask e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprask e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprask.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprask. E boa leitura! Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina. Companheiro apraskiano, não deixe sua força esmorecer. Vitórias já foram conquistadas e ainda muitas lutas pra vencer. Saudando aqueles que têm coragem, que abraçam nossas causas sem temer. Os praças com união pedem passagem, é hora de mostrar nosso poder. Não deixe que calem o som da nossa voz, não deixe que oprimam, agora é nossa vez. É luta, é força, é raça, unidos pra valer, porque a Aprask nosso lema é vencer. Companheiro apraskiano, não deixe sua força esmorecer. Vitórias já foram conquistadas e ainda muitas lutas pra vencer. Saudando aqueles que têm coragem, que abraçam nossas causas sem temer. Os praças com união pedem passagem, é hora de mostrar nosso poder. Não deixe que calem o som da nossa voz, não deixe que oprimam, agora é nossa vez. É luta, é força, é raça, unidos pra valer, porque a Aprask nosso lema é vencer. Companheiro apraskiano, não deixe sua força esmorecer. Vitórias já foram conquistadas e ainda muitas lutas pra vencer. Saudando aqueles que têm coragem, que abraçam nossas causas sem temer. Os praças com união pedem passagem,
É hora de mostrar nosso poder. Não deixe que calem o som da nossa voz. Não deixe que oprimam, agora é nossa vez. É luta, é força, é raça, unidos pra valer. Porque a Prask, nosso lema é vencer. Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina. Começa agora, Repórter Aprask. Secretário da Segurança Pública recebe diretoria da Prask. A proposta da Prask de criação de um fundo ou seguro assistencial a ser utilizado pelos agentes da segurança pública que tenham seus bens pessoais atingidos por ações do crime organizado, comprovadamente ligados a atentados ou ações dessa natureza, tem o total apoio do secretário de Estado da Segurança Pública, Alceu de Oliveira Pinto Júnior. A proposta foi apresentada pela diretoria da Prask durante reunião com o secretário no dia 19 de julho, na sede da SSP, em Florianópolis. Segundo o presidente da Prask, subtenente da Reserva Remunerada, Edson Fortuna, a finalidade é garantir que agentes de segurança pública, em especial os praças, não fiquem desamparados por conta de ações de grupos criminosos, justamente por estarem os policiais ou bombeiros fazendo e bem o seu serviço. Já o coordenador de imprensa da Prask, Cabo Everson Henning, destacou que a ideia de criação do fundo surgiu esse ano, após o atentado contra um policial militar que teve a casa incendiada, e só pôde contar com a ajuda de amigos, colegas policiais e família, a famosa vaquinha, para ressarcir parte dos prejuízos sofridos. Para ele, é inadmissível que um agente a serviço do Estado tenha casa ou carros danificados por crimes e tenha que arcar sozinho com esses prejuízos. Outra proposta que foi bem aceita pelo secretário é a que trata da lei das pensionistas. A principal mudança é referente ao benefício voltar a ser vitalício e também serem extintas as carências por tempo de contribuição, casamento ou união estável. Do fundo assistencial, tanto a Previdência como o seguro, conte comigo, eu vou cobrar aquilo que eu já tinha cobrado antes lá, que esse aí beira o absurdo. Esse aí é absurdo mesmo, com custo desse tamanho, por uma injustiça que está sendo praticada. Porque isso aí, pô, em lugar nenhum do mundo, o cara sai nessa condição assim de parte do pressuposto que o cara vai dar um golpe. Com 17 mil anos, a gente parte do pressuposto que vai todo mundo dar um golpe, por isso não pode. Com família, ainda mais naquele momento mais sensível. Ainda na reunião foram tratados temas como a escala 24/48 horas do bombeiro, plano de carreira e o direito de policiais e bombeiros praças participarem do processo seletivo para a formação de pilotos de aeronave. O secretário disse que precisa buscar mais informações e avaliar as situações para definir sobre esses assuntos. A questão da escala eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque está judicializado, mas eu vou fazer algumas visitas para eu entender exatamente como é que funciona esse processo. Né, tem versões muito diferentes. A do plano de carreira, não gera impacto, isso aqui não pode estar parado. Isso aqui eu não sei se agora pode por causa do período eleitoral. O presidente da Prask, Edson Fortuna, considerou a reunião bastante propositiva. Um dos pontos que tratamos é a questão da escala do bombeiro. Outro ponto, a criação de um seguro para policiais, agentes de segurança. Aí tanto faz policiais, bombeiros, policiais civis e também agentes prisionais, agentes penitenciários e socioeducativos, no sentido de que aqueles que forem atingidos por algum tipo de atentado no exercício da sua profissão possam ser ressarcidos de alguma forma. Essa reunião foi bastante propositiva. O momento também é oportuno, porque viemos aqui também comemorar esses bons números da segurança pública do Estado de Santa Catarina e já aproveitar também parabenizar o secretário, mas principalmente a todos os praças que são os agentes que fizeram com que esses números se tornassem realidade, né? Além de Fortuna e Everson Henning, participaram também da reunião os diretores, subtenente da Reserva Pedro Paulo Boff Sobrinho, da Coordenação de Direitos Humanos, Sargento Rodrigo de Souza, vice-presidente da Regional Grande Florianópolis, e Sargento da Reserva Remunerada Newton Tolentino, segundo tesoureiro da Prask.
Para o Notícias Apraski, Sandra Domit. Este foi o repórter Apraski. Você está ouvindo o Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Apraski Eleições 2018. Retornamos aqui do estúdio da Rádio Web Apraski. Estamos aguardando a candidata Ingrid Assis, do PSTU, para sua entrevista. Informamos que ela nos comunicou agora que realmente ainda está no trânsito e a gente está adiando então a entrevista para as 10 horas, o início da entrevista para as 10 horas, a pedido inclusive da candidata, porque se encontra nesse momento no trânsito. Está um trânsito bem complicado na Grande Florianópolis e isso atrasou a chegada da candidata Ingrid. Então, a partir das 10 horas, nós iniciamos a entrevista com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web com transmissão pelo Facebook da Apraski. O nosso site é www.apraski.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho Pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT, no horário das 9 às 10 da manhã. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, a entrevista é com o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina. Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias. Olá, segunda-feira, hoje dia 10 de setembro de 2018. Muito prazer mais uma vez a você que nos segue aqui direto da redação de notícias da sua rádio para mais uma edição do Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo, o jornal mais dinâmico do rádio. Especialmente para você que nesse instante está com a sua família ou está no trabalho, para você de toda a região que acompanha na sua rádio preferida. Hoje, 10 de setembro, dia do Gordo, dia da fundação do primeiro jornal do Brasil. Acompanhe agora as manchetes desta edição. Destaques. Mais de 500 ações do governo estão sem dinheiro para execução. Censo 2020 testa aplicativo em populações indígenas e quilombolas. Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS avança pelo Brasil. Lei de proteção de dados pode dificultar pequenas empresas. Setembro Amarelo alerta para transtorno de personalidade. Receita abre consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Lei pode aumentar a pena para quem pratica pornografia de vingança.
E ainda, notícias do esporte, todas as loterias do último final de semana. E ainda, economia, política. A partir de agora, aqui no seu jornal Virou Notícia. Aconteceu, virou notícia. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia em mais uma edição do Jornal Virou Notícia. Começamos a semana, esta segunda-feira, trazendo muitos destaques aqui na nossa redação. E para isso, claro, contamos com a produção de Amanda Silva, direção-geral de Júlio Campos e também do time de repórteres espalhados por todo o Brasil, através das nossas agências parceiras que colaboram buscando a informação na fonte, na maneira como elas realmente acontecem. E tudo isso ajuda você a criar a sua visão crítica dos principais fatos do dia. A apresentação é minha, Kleber Ramos. A previsão de gastos com o Congresso Nacional é de 10,4 bilhões de reais em 2019. O valor corresponde a mais de R$1 milhão por hora e está previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2019. A Câmara fica com a maior parte do valor, 6 bilhões de reais. O Senado terá 4,3 bilhões. Na primeira, a maior parte dos servidores é composta por secretários parlamentares, cuja contratação se dá por livre nomeação. São 10.922 ante 2.954 funcionários efetivos. Já no Senado, são 2.197 dos servidores efetivos e 3.854 são comissionados. O gasto com pessoal ocupará 22,6% do orçamento do próximo ano. O montante previsto é de 325,9 bilhões de reais, representando a segunda maior fatia dos gastos. A primeira fica por conta da Previdência, que ocupará 44,3% do total, ou seja, 637,9 bilhões de reais. Mais de 500 ações do governo estão sem dinheiro para execução. Quem traz a informação é Yuri Hudson. Mais de 500 ações do governo federal previstas no orçamento da União não receberam nenhum centavo. Cerca de 20% dessas obras estão sem dinheiro desde 2016, quando o presidente Michel Temer assumiu o posto. Os dados foram levantados pelo jornal Folha de São Paulo com base na lista de despesas discricionárias da União dos últimos 4 anos, considerando também emendas de parlamentares individuais. Até a semana passada, 508 ações não haviam recebido nenhum pagamento em 2018. As ações são, por exemplo, obras de escolas, presídios, a destinação de recursos para a preservação do patrimônio público, a compra de medicamentos de portadores de doenças raras, entre outras ações que deixaram de ser executadas por falta de verba da União. Em 2018, de acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, 9 bilhões de reais para essas ações ainda não foram efetivamente pagas, apenas empenhadas pelo governo. Ao todo, 1.585 programas federais estão previstos no orçamento deste ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Jornal Virou Notícia, informação com credibilidade, com responsabilidade aqui na sua rádio. Censo 2020 testa aplicativo em populações indígenas e quilombolas. Quem traz a informação é Joyce Copstein. Moradores de 3 aldeias da terra indígena de Chacriabá e da comunidade quilombola Caraíbas, no norte de Minas Gerais, participaram de uma prova piloto para o Censo Demográfico de 2020. O teste foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística por meio de um aplicativo conhecido como Dispositivo Móvel de Coletas, elaborado especificamente para essas áreas. Quando o indivíduo se identifica como indígena ou quilombola, o sistema abre perguntas específicas sobre essas populações,
como explica o coordenador técnico do Censo 2020, Luciano Duarte. A gente vai ter uma pergunta específica nas comunidades quilombolas. Então a gente, além de contar em todo o território nacional, a gente vai poder dar informações um pouco mais direcionadas para esse recorte da população. O IBGE já fez um trabalho de mapeamento, a gente está fazendo, inclusive atualizando o mapeamento dessas comunidades, que a gente chama de áreas de interesse estatístico. O aplicativo foi desenvolvido pela Diretoria de Informática do IBGE. As informações coletadas são transmitidas pela internet para uma central de dados do censo. O questionário também foi aplicado em comunidades tradicionais de outros 11 estados: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Agência Rádio Web, com informações do norte de Minas Gerais, Joyce Kopstein. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Projeto Cuidado Farmacêutico no SUS avança pelo Brasil. Quem traz as informações é Denise Coelho. O projeto Cuidado Farmacêutico no SUS continua a avançar pelo Brasil. A capital da Paraíba, João Pessoa, é a nova contemplada com a iniciativa. Promovido pelo Conselho Federal de Farmácia, o curso tem por objetivo aprimorar o conhecimento desses profissionais para o atendimento básico em unidades de saúde. Promovido pelo Conselho Federal de Farmácia, o curso tem por objetivo aprimorar o conhecimento desses profissionais para o atendimento básico em saúde pública. A capacitação tem duração de cerca de 6 meses. Como explica a coordenadora pedagógica do projeto, Valerie Reis, a ideia é que o participante esteja preparado para implantar serviços farmacêuticos direcionados à educação em saúde, acompanhamento de doenças crônicas, revisão de farmacoterapia, orientação quanto ao uso correto de medicamentos e encaminhamento a outros profissionais da saúde, além de prestar atendimento em casos sem necessidade de prescrição médica. Ele é mais do que uma capacitação simplesmente teórica. A gente visa trabalhar os 3 eixos da competência. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente tem um curso que ele é desenhado com 6 módulos e nesses 6 módulos o farmacêutico é incluído em um ambiente virtual de ensino e tutores vão manter uma relação próxima com esse farmacêutico para ajudar nas etapas de implantação de serviço. Desde o ano passado, o projeto foi concluído em polos que abrangem 120 municípios, nos estados de Sergipe, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Alagoas, Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. No total, cerca de 750 farmacêuticos passaram pela formação. Eles foram responsáveis por cerca de 2.000 atendimentos no SUS. É o que ressalta o conselheiro federal de farmácia da Paraíba, Samuel Meira. Por muitos anos, o sistema Conselho Federal de Farmácia e Regionais de Farmácia tentaram inserir o farmacêutico no âmbito do SUS. Foi uma luta muito grande e até que obtivemos êxito. A partir daí, a nossa preocupação foi capacitar os farmacêuticos para esse novo desafio. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, está sendo um verdadeiro sucesso, quase 200 farmacêuticos participando desta capacitação e eu tenho certeza que esta capacitação irá fazer com que esses colegas desenvolvam os cuidados farmacêuticos com mais eficiência do que eles já exercem. Até o final do ano, o projeto deve atingir 600 municípios brasileiros e 1.000 farmacêuticos. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. Jornal virou notícias. Informação com credibilidade. Durante negociações por uma medida provisória que hoje é alvo de um processo na Lava Jato, executivos da Odebrecht falaram em alinhar seus interesses com os de outras grandes empresas que também poderiam obter benefícios do governo federal. Uma das citadas é a CSN, dirigida por Benjamin Steinbrück, cuja relação com a Odebrecht já motivou outro procedimento que está na Justiça Eleitoral. Marcelo Odebrecht, o ex-ministro Guido Mantega e outros executivos da empreiteira viraram réus em agosto sob acusação de corrupção na edição de 3 MPs, como uma que aplicava o recebimento por grandes empresas de crédito do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Em e-mails anexados na denúncia, Marcelo fala, por exemplo, em esperar um mapa das empresas beneficiárias antes de discutir o DGI, sigla que para investigação significa propina.
Mensagens entregues na delação da Odebrecht mostram reuniões em 2009 e 2010, período tratado na denúncia de Marcelo com Stambridge e com os ex-ministros Manteiga e Antônio Palocci, que foi denunciado neste caso, mas acabou excluído da ação penal. Vamos agora aos nossos indicadores econômicos com Larissa Mantova. Indicadores econômicos. A Receita Federal abre nesta segunda-feira a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2018. O lote contempla também restituições residuais de 2008 a 2017. Mais de 2.600.000 contribuintes devem receber os valores, que somam ao todo 3.300 bilhões de reais. O dinheiro será liberado no dia 17 de setembro. Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve consultar o site da Receita, na página receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. A situação também pode ser verificada em aplicativos da Receita para tablets e smartphones. A agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Obrigado, Larissa, pelas suas informações. É hora de saber como vai o tempo e a temperatura para esta segunda-feira. Previsão do tempo. Uma frente fria chega ao sul da Bahia nesta segunda-feira e provoca um aumento de nuvens. Pode chover fraco a qualquer hora, assim como no Espírito Santo. Nas demais áreas da faixa leste nordestina, a chuva deve ser passageira, com predomínio de sol. A nebulosidade aumenta no Rio de Janeiro, mas pode no máximo garoar. Na capital paulista, a garoa deve ocorrer no período da noite. No litoral de São Paulo e do Paraná e no leste do Rio Grande do Sul, pode garoar a qualquer hora. No interior do país, o sol brilha forte e o ar seco ainda predomina. Não há previsão de chuva. Atenção para os baixos índices de umidade do ar, que ainda podem ficar entre 20% e 30% nas horas mais quentes do dia. A maior parte da região norte e o oeste de Mato Grosso terão pancadas de chuva a partir da tarde. Chove de forma frequente no norte de Roraima e em áreas do oeste do Amazonas. A mínima prevista para Porto Alegre é de 13 graus e 21 graus em Salvador. A máxima prevista para Teresina é de 37 graus e 40 graus em Palmas. O jornal mais completo do Brasil. Virou notícia. Encerramos aqui a primeira parte do Jornal Virou Notícia. Voltamos em instantes com mais informações aqui no seu rádio, inclusive com todas as loterias que estavam acumuladas. E houve sorteios no último sábado devido ao feriado de sexta-feira. Então, 5 loterias, daqui a pouquinho eu falo todas quais estavam acumuladas e quais tiveram acertadores. Em instantes aqui no JVN. Já já estamos de volta com o Jornal Virou Notícias. Você está ouvindo o Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela rádio web com transmissão pelo Facebook da Apraski. O nosso site é www.apraski.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT, no horário das 9 às 10 da manhã.
Em seguida, das 10 às 11 da manhã, a entrevista é com o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. 9h44. Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina. Voltamos a apresentar o Jornal Virou Notícias. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha aqui no Jornal Virou Notícia nesta segunda-feira, aqui na sua rádio preferida. Lei de proteção de dados pode dificultar pequenas empresas. Reportagem de Raquel Carneiro. Um dado pessoal é aquele que permite a identificação do titular daquela informação ou que o cidadão seja identificado. Estamos falando de data de nascimento, de endereço, estado civil, de gênero, religião, situação patrimonial, preferências de consumo. Vivemos hoje em uma economia digital onde esses dados fornecem informações valiosas para empresas. O presidente Michel Temer sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta o uso, a proteção e a transferência dessas informações. A lei determina que o uso dos dados tenha consentimento do titular e ao acesso às informações mantidas por uma empresa. Para a advogada Karen Klemp Franco, a nova lei é importante, mas falta prever graduações nos deveres e responsabilidades conforme o porte das empresas. Veja uma empresa, por exemplo, que terceiriza funcionários para as portarias de edifício. Está coletando dados pessoais, RG, CPF, a foto, e está tratando esses dados pessoais. E ela tem que falar por quanto tempo ela vai manter aqueles dados coletados. Tem que se comprometer a não fornecer, por exemplo, isso para uma mailing list de um restaurante que está perto daquele prédio. E mais do que isso, você também tem a responsabilidade de armazenar. Embora os segmentos mais impactados pela nova lei sejam os que fazem uso intensivo dos dados, setores como financeiro, saúde, segurança e recursos humanos precisarão se adequar, mesmo que já estejam sob normas contidas no Marco Civil da Internet ou no Código de Defesa do Consumidor. Ainda assim, Karen avalia como positiva a segurança oferecida pela legislação às práticas no tratamento de dados pessoais para todas as empresas instaladas no Brasil. Está ficando muito comum no meio empresarial você criar políticas de privacidade de dados e programas de privacidade de dados. Então, mostra que você cuida dos dados, né, como que eles devem estar sujeitos a controles e a segurança. E aí, com base nessas políticas, você consegue mostrar que você tem um tratamento bom, de acordo com o que a legislação espera. Para as empresas, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor a partir de fevereiro de 2020, é uma oportunidade para estarem melhores preparadas para os negócios com companhias ao redor do mundo, de modo ético e econômico. Para o cidadão, maior clareza e segurança nas relações digitais do cotidiano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro. Muito obrigado, Raquel, pelas suas informações. Setembro Amarelo alerta para transtorno de personalidade. Quem traz a informação é Carolina Cassola. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e muitas doenças estão relacionadas a ele. Entre elas, o transtorno de personalidade borderline, que afeta cerca de 6% da população mundial. Estima-se que no Brasil existam 3 milhões de pessoas com o transtorno, que é mais comum entre as mulheres. Beatriz Moura, psicóloga especialista em borderline, explica sobre a doença e como ela se diferencia do transtorno bipolar. Ele vai ter várias alterações de humor no decorrer do dia. Com muita raiva, ao mesmo tempo ele está sofrendo, daqui a pouco ele está chorando. O bipolar, ele se mantém no mesmo estágio de humor, digamos assim. Se ele está mal-humorado, ele vai passar períodos de 1 semana, 2 semanas nesse estágio de humor. A especialista alerta sobre as consequências do transtorno, que pode vir acompanhado de depressão. Vai causar mutilação, vai fazer o uso de bebidas, o border, ele vai usar drogas ilícitas,
O border, ele vive sempre na borda, no limite mesmo. Os relatos na infância e na adolescência são decisivos para o diagnóstico, que é feito pelo psiquiatra. Situações traumáticas ou de abuso e negligência podem ser possíveis causas. O tratamento é essencial junto com um psicólogo. Além de medicamentos, o paciente recebe a chamada terapia dialética, de aceitação, relata Beatriz Moura. Quem tem esse transtorno não aceita ter o transtorno. E é preciso que se aceite até mesmo para entender a mudança de humor. Entender que está entrando em crise. E a gente trabalha com respiração, a gente trabalha com a conscientização, a gente vai fazer todo um trabalho para que a pessoa possa lidar melhor com o transtorno. Segundo a psicóloga, o paciente que reconhece o transtorno e consegue fazer a terapia constantemente convive melhor com a doença. O apoio da família e dos amigos é essencial para trazer mais qualidade de vida. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Aconteceu, virou notícia. Jornal Virou Notícia. Nesta segunda-feira, 10 de setembro, manter você por dentro dos principais assuntos que aconteceram no final de semana e que acontecem nas primeiras horas de hoje. Lei pode aumentar pena para quem pratica pornografia de vingança. Entenda na reportagem de Rafael Ferri. A pornografia de vingança tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. A vítima pode ser de qualquer gênero e consiste na publicação de fotos ou vídeos íntimos sem consentimento da pessoa exposta. Uma lei em fase final de tramitação pode dar cadeia com períodos mais longos para quem cometer este tipo de delito. O projeto de lei passou no Congresso Nacional e aguarda a aprovação da Presidência da República. Se aprovada, a lei poderá beneficiar principalmente as mulheres, principais vítimas deste tipo de crime, como explica a juíza do primeiro juizado da violência doméstica de Porto Alegre, Madiele Frantz Machado. Hoje a gente vê que de uma hora para outra, né, as pessoas acabam tendo a sua privacidade, a sua intimidade, a sua vida exposta, e isso tem ocasionado, inclusive, situações de suicídio. E muitas dessas vítimas são, inclusive, adolescentes. Então, como uma forma mais de proteção dessas vítimas, que haverá essa tipificação. A violação da intimidade tem sido enquadrada como crime contra a honra, como a injúria e a difamação. Enquanto nesses crimes as penas variam de 1 a 6 meses de detenção, a pena prevista para pornografia de vingança será de 1 a 5 anos de prisão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri. Eleições 2018. Hoje, o mandato para presidente da República é de 4 anos, com possibilidade de uma reeleição. O mesmo vale para os governadores. Os deputados distrital, estaduais e federais têm mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleições sucessivas e sem limites. Os senadores têm mandatos de 8 anos, sendo que dos 3 senadores que representam um estado, 2 terminam o mandato em um ano alternado em relação ao terceiro senador. Portanto, em uma eleição escolhemos 2 senadores e em outra eleição 1 senador. A possibilidade de reeleição deles também é sucessiva e sem limites. Agência Rádio Web nas eleições 2018. Papel e caneta na mão. É hora do resultado dos principais jogos da loteria. Começamos o nosso giro com as principais loterias pela Quina, concurso 4.771, que aconteceu no sábado. Dezenas sorteadas: 01, 53, 62, 67 e 77. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que acontece hoje, é de R$6.600.000. Isso porque não houve acertador neste concurso da Quina. Vamos agora para a Lotomania, concurso 1899, que aconteceu também no sábado. Dezenas sorteadas: 00, 12, 16, 18, 36, 37, 39, 43, 53, 55, 57, 61, 63, 71, 75, 77, 89, 93, 96 e 97.
Como não houve acertador, o prêmio está acumulado para amanhã em R$8.500.000. Time Mania também não teve acertador. Concurso 1229 aconteceu no último sábado devido ao feriado de sexta-feira com as seguintes dezenas sorteadas: 13, 21, 31, 45, 48, 55 e 65. O time do coração é o Atlético de Goiânia. Estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$7 milhões. Como eu disse, também não teve acertador na Time Mania. Já na Loto Fácil, vários apostadores acertaram as 15 dezenas e levaram prêmios milionários. Vamos primeiro às dezenas sorteadas pelo concurso 1708, também do sábado: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Como eu disse, 33 apostas acertaram as 15 dezenas. E cada uma vai levar o prêmio de R$2.778.857,60. Mega Sena Concurso 2076, que também aconteceu sábado. Dezenas sorteadas: 05, 06, 12, 15, 22, 43. A estimativa de prêmio para o próximo concurso do dia 12 é de R$28 milhões, isto porque também não houve acertador. Vamos entrar em campo com a nossa equipe. É hora de falar de esporte aqui no Jornal Virou Notícia. Esportes. O Internacional permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Por um gol de saldo, é verdade, mas a vitória no Grenal por 1-0 dá moral aos jogadores. E na opinião de Odair Hellmann, a equipe está no caminho certo em busca do título. Nos últimos 3 Grenais, nós ganhamos 2, empatamos 1. Em um que ganhamos de 2-0, fomos desclassificados. Infelizmente, não gostaríamos de ter sido desclassificados. Eles comemoraram e é assim futebol. Quando a gente ganha, a gente comemora. Quando a gente perde, a gente vai lá no outro dia, começa a trabalhar de novo para buscar no próximo jogo a vitória. Já o São Paulo se mantém na vice-liderança, com o mesmo número de pontos do Internacional. São 49 pontos. 1-0 foi o placar do tricolor em cima do Bahia no sábado. Na opinião de Diego Aguirre, foi merecida a vitória. Para nós era importantíssimo ganhar hoje, independentemente se jogávamos bem ou não. Nós veníamos de fazer um grande jogo, pero veníamos de uma derrota. Era momento de demostrar que São Paulo está para brigar por todo y os jogadores dieron el máximo. Acho que a vitória foi merecida. No clássico Palmeiras e Corinthians, realizado no Allianz Parque para quase 40 mil torcedores do Palmeiras, o Verdão venceu por 1-0 com gol de Daverson. Assumiu a posição de número 3 do campeonato e Luiz Felipe Scolari completa 200 vitórias à frente do Verdão. A vitória de número 200, claro que é importante para mim, importante para o Palmeiras, mas mais importante é a vitória no jogo de hoje para nós ficarmos naquele grupo que ainda busca o campeonato. No outro clássico, o Carioca deu Fluminense sobre o Botafogo. 1-0. A equipe de Marcelo Oliveira sobe 3 posições na tabela. Vai à 9ª posição, com 31 pontos. Também tivemos pela 24ª rodada do Brasileirão, 0-0 entre Sport e Cruzeiro. O Flamengo derrotou a Chapecoense por 2-0. A Chape está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação. 0-0 foi o placar de América Mineiro e Ceará. Ainda tivemos a vitória do Santos por 2-0 sobre o Paraná. E o Santos tem Gabigol, artilheiro da competição com 12 gols. E o Vitória, que bateu o Vasco no Barradão por 1-0. Nesta segunda-feira, apenas um jogo encerra a 24ª rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro recebe no Independência o Atlético Paranaense.
Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osborio. Girando com a notícia. Os últimos destaques do Jornal Virou Notícia. Morreu na tarde de ontem, aos 49 anos de idade, o funkeiro Mr. Catra, após uma luta contra o câncer de estômago. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Ele deixa 3 mulheres e 32 filhos. Abre aspas. Com enorme pesar, comunicamos o falecimento do amigo e cliente Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra, que nos deixou na tarde de domingo em decorrência de um câncer gástrico. O cantor e compositor estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo, e já vinha lutando contra a doença há um tempo. A informação foi dada à família pelo cirurgião oncológico Dr. Ricardo Mota por volta das 15h20. Catra deixou 3 esposas e 32 filhos. Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa e pedimos gentilmente para que respeitem o momento de tristeza da família. Fecha aspas, informou a assessoria de imprensa do cantor. Encerramos mais uma edição do Jornal Virou Notícia. Gratos a todos pela audiência, pela companhia. Voltamos amanhã, aqui direto da redação da sua rádio, com os principais destaques do dia. Até lá. Você ouviu o Jornal Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio. Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Apraski Eleições 2018. Rádio Web Apraski, a voz dos praças de Santa Catarina. Bom dia, estamos ao vivo no estúdio da Rádio Web Apraski, aqui na sede da associação, no centro de Florianópolis, com o especial Apraski Eleições 2018. Esse programa especial Eleições 2018 está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Apraski, que pode ser acessada pelo nosso site e pelo aplicativo. Também estamos ao vivo no Facebook da Apraski. Curta e compartilhe. Participe também, obviamente. Aqui no estúdio estou eu, Sargento Lotim, presidente da ANASPRA, e também diretor de Relações Públicas da Apraski. A Sandra Domide, a nossa jornalista, que está substituindo aqui em função da falta do Everson e do subtenente Fortuna, que tiveram problemas pessoais, não puderam estar presentes. E conosco também a candidata Ingrid, que acabou de chegar em função, inclusive, do atraso com o trânsito, coisa e tal. De início, vamos passar um pequeno resumo de um currículo da candidata e aí, em seguida, já iniciamos a entrevista. Seja bem-vinda, candidata. Nossa entrevistada é Ingrid Assis, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Ingrid Assis é a única mulher candidata ao governo do estado e a primeira candidata indígena ao governo de Santa Catarina. Indígena da etnia Sateré-Maué, Ingrid é professora da rede estadual e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o SINT-SC. É coordenadora da CSP, Central Sindical e Popular, com lutas nacional. Moradora de Palhoça, na Grande Florianópolis, Ingrid tem 30 anos e é mãe de um casal de crianças, Mariana, de 7 anos, e Miguel, de 5 anos. Ingrid é militante do PSTU há 3 anos e nunca concorreu a cargos políticos. O candidato a vice é Ederson da Silva, de 36 anos. Ele é professor da rede pública, dirigente sindical e militante do Movimento Negro de Criciúma, no sul de Santa Catarina.
Bom dia. Lembramos aos nossos associados que podem participar enviando perguntas à candidata pelo aplicativo da Prasc e também pelo Facebook. Candidata Ingrid, a Prasc, como legítima representante dos praças da Polícia e do Bombeiro Militar, ela está abrindo esse espaço, esse canal para todos os candidatos a governador. Na semana passada, nós entrevistamos o candidato Gelson Merizio, o candidato Leonel Camazão e o candidato Gessé Pereira, né, Sandra? Isso. Essa semana iniciamos com a senhora, né, e teremos aí os outros candidatos ainda que estarão hoje à tarde, Rogério Portanova, enfim, depois o Décio Lima e depois, acho que por último, se não me falha a memória, o candidato do PMDB, Mauro Mariani. Então a ideia é trazer esse bate-papo com os praças, com os policiais e bombeiros militares, obviamente sobre segurança pública, mas mais especificamente com relação às demandas da nossa categoria. E uma informação interessante que eu já, nas conversas de bastidores, a senhora me parece que tem inclusive o seu ex-sogro que era bombeiro militar, enfim. Então bom dia, candidata, e fique à vontade para se apresentar. Bom dia, Sargento. Então é um prazer estar aqui com vocês, falando, né, com essa categoria que também é uma categoria que sofre aí, né, com os descasos do governo do estado e que vem sofrendo há muito tempo, assim como os demais servidores públicos desse estado, né? Então eu sei muito bem como é que né, a vida, né, dos trabalhadores, dos policiais militares, né, dos bombeiros militares, né, como você falou, relatou bem, meu ex-sogro, né, ele acabou de aposentar, vai completar 2 anos, bombeiro militar. E além de ter, né, familiares também que sempre trabalharam nessa área, assim, e que hoje vai ser interessante, porque eu vou poder debater com os praças de Santa Catarina como eu faço a conversa com eles, né, exponho as ideias e muitas vezes a gente entra num certo acordo porque a gente começa a entender melhor o lado daqui, né, como é que a gente enxerga a polícia militar e os bombeiros, enfim, mas deixando bem claro, né, que a minha visão é que são trabalhadores, né, assim como os trabalhadores da educação, da saúde e os demais trabalhadores, né, aqui do estado de Santa Catarina. Candidata, historicamente existe um muro construído, se propositadamente ou não, a senhora pode responder, com relação aos partidos de esquerda e aos militares. Uhum. A senhora concorda com essa afirmação? A que reputa isso? Como é que se resolve esse problema? Então, vamos dizer assim, que esse muro, na verdade, ele é criado por um padrão, né? E esse padrão não é ligado certamente aos trabalhadores, mas sim ao padrão que o Estado burguês, o Estado capitalista oferece para a classe trabalhadora, né? E que infelizmente sofre com esse padrão, que, por exemplo, quando nós pedimos, muitas vezes, o fim da polícia militar, o que quer dizer isso? Nós pedimos a desmilitarização da polícia militar, né, que hoje vive um padrão, infelizmente, com regras que são antes da Constituição, né, que vive um padrão ditatorial. E aí, se nós temos hoje uma polícia militar, infelizmente, que tem um padrão que é opressor, né, que oprime os trabalhadores que estão lutando, e muitas vezes nas lutas, eu lembro muito bem da luta de 2015, enquanto nós estávamos na Alesc, muitos, né, a própria Prasc estava com a gente, eu escutei muitos trabalhadores, né, muitos soldados, cabos, próprios sargentos, falando que, nossa, minha esposa também é professora, né, para mim é muito duro estar fazendo isso, mas eu obedeço ordens. Né? Então, por isso que nós levantamos a bandeira da desmilitarização da polícia militar, para que haja liberdade, democracia, para que esses trabalhadores também que sofrem com a opressão e retiradas de direitos todos os dias do Estado possam ter liberdade de reivindicar seus direitos. Assim como foi feita, hoje o nosso programa é um chamado à rebelião. Pois essa é uma dúvida também que surge, né? O que seria essa rebelião? Então, esse chamado à rebelião, assim como a gente faz o chamado à rebelião de todos os trabalhadores, da classe operária, dos mais oprimidos e explorados, a gente enxerga os praças assim também, né? Porque, um exemplo, hoje nós temos nas escolas estaduais um diretor que é indicado pelo governo. E esse diretor faz de tudo para reprimir e oprimir, né, os trabalhadores em educação. Na Polícia Militar não é diferente, né? Nós temos cargos que são indicados e que oprimem também esses trabalhadores, né? E com diferenciação aí de salário,
né? Então a gente defende a questão, uma rebelião desses trabalhadores para que eles possam ter a liberdade de se organizar sindicalmente, para que possam reivindicar melhores salários, redução de carga horária de trabalho, porque hoje os que estão do lado de cá, esses soldados, esses cabos, esses sargentos, eles sofrem muito com a violência que tá, e é uma violência causada por problemas sociais que não são prioridades do governo. Então, esse chamado à rebelião é para que esses trabalhadores da Polícia Militar se juntem com os demais trabalhadores do estado de Santa Catarina para que possamos ter uma força muito mais forte de reivindicar os nossos direitos enquanto trabalhadores que produzimos a riqueza desse estado. O que seria desmilitarização? Então, primeiro, a desmilitarização daria a oportunidade, né, de se libertar desse padrão que hoje tem a Polícia Militar de ser opressora, né, que reprime a mando de um estado, né, que oferece esse caráter repressivo, né. A outra questão da desmilitarização seria a unificação das polícias em uma só polícia civil. O PSTU defende a unificação das polícias. Isso, nós defendemos a unificação das polícias, né. E aí, tendo essa liberdade, essa democracia, reivindicar os seus direitos, né. Então, aí a gente entra numa questão muito da desmilitarização, porque hoje a gente vê assim, né, os trabalhadores, os praças, eles se arriscam muito numa guerra que está instalada, não só no estado, mas no país, né? E é uma guerra que não é nossa, né, que é imposta pelo estado. Por exemplo, a gente tem os problemas sociais aí, com falta de moradia, salários baixos, falta de emprego, falta de saúde, escola, lazer e cultura, e com tudo isso faz gerar um caos que hoje a gente não diz mais nem que é um caos, é uma certa barbárie que a gente tem, não só no estado. Uma quase anomia, né? Isso. E que causa a morte dos trabalhadores e mortes do PM. De fato, nos últimos 10 anos, o índice de morte de policiais militares, praças, quem está na ponta, no Brasil todo, aumentou significativamente. São quase 500 em média por ano. Isso é maior do que no Brasil, no mundo todo, na verdade. Isso. É uma guerra, né? Morre mais gente hoje no Brasil, mais trabalhadores no Brasil do que numa guerra. Então, a maior parte, né, dessas atividades exercidas pelos PMs no estado são para investigar, por exemplo, casos de tráfico de drogas, né? Que foi o que a gente defende? Que a questão da descriminalização das drogas ajudaria bastante, né, no combate a essas mortes que são feitas por uma guerra que a gente fala sempre. Mas a senhora tem clareza que essa questão da descriminalização das drogas no Brasil e em Santa Catarina é um tema extremamente polêmico, né? Enfim, que cria aí diversos debates, inclusive muito acirrados, né? Sim. Então, a gente teve aí, né, em 2006, criado pelo governo PT, né, pelo governo Lula, a lei antidrogas, né? E que essa lei antidrogas é uma lei muito racista, né? Porque hoje, eu vou usar um exemplo, se um jovem branco for pego usando drogas na região de Jurerê, ele não vai ter o mesmo julgamento que um jovem da periferia na Grande Florianópolis, um jovem negro da periferia usando drogas. Ele vai ser classificado como um traficante, não como um usuário, né? Então, com essa lei antidrogas, a gente houve um aumento do encarceramento, né? 35%, por exemplo, dos encarcerados, a maioria desses encarcerados são negros, pobres, né? E com isso faz com que se gere, os policiais tenham uma demanda em combater isso, que é uma guerra que não é dos policiais. É o varejo, na verdade, né? Não é um atacado. Isso, né? E então a descriminalização, como a gente já tem ali nos Estados Unidos, né, passa pela questão de reparação, né? Porque mas a maioria... é interessante, porque a senhora coloca, e isso de fato, nos Estados Unidos hoje são 38 estados americanos que já, enfim, tratam a questão das drogas de forma diferenciada. Mas, e eu tenho lido um pouco sobre isso, o que se coloca muito lá, inclusive, é que a droga lá virou também um mercado gigantesco que movimenta bilhões, né? Isso não é meio contraditório com o discurso do PSTU, na medida em que, bom, eles fizeram da droga mais um espaço capitalista de acumulação de lucro. Uhum. Isso é o que os Estados Unidos fez. A lógica deles lá é essa, ela não vai muito para uma questão do social, não, enfim, ela vai para uma questão... Isso, nós defendemos a descriminalização, né, e a estatização sobre o controle do Estado. Né? Então, o Estado tem que ter o controle, como, por exemplo, no Uruguai também é a mesma questão dos Estados Unidos, né? Se tornou, mas também tem que ter essa estatização para que não possa gerar lucro somente para grandes empresários, que é o que acontece, né? Tanto nos Estados Unidos como no Uruguai. Então, por isso que a gente defende a estatização. A partir de um controle do Estado. Do Estado.
né? E aí, com isso, a gente vai ter com certeza, né, como já tem os dados aí, não só nos Estados Unidos, mas no Uruguai, a redução da violência. Né? Bom, feito um pouco esse apanhado geral, vamos às questões específicas dos praças, né? Eu acho que é interessante. Nós temos um problema salarial que é histórico, né? Tivemos algumas... Nós estamos hoje, acho que agora 31 de agosto fez 4 anos que nós estamos sem nenhum reajuste salarial. Defasou muito o salário. A senhora teria uma proposta para... existe a database, a gente sabe que existe a lei, o Estado não cumpre, isso não é aqui, o Estado, né? A Constituição prevê, inclusive, a reposição anual. Sim. Santa Catarina, a mesma coisa, infelizmente o Estado não cumpre. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão salarial, que é um problema hoje muito grande nos praças da Polícia do Bombeiro Militar e na Polícia Militar como um todo? Sim, não é um problema específico, né, da Polícia Militar hoje, mas a gente tem um problema específico em todos funcionalismo público, né, de Santa Catarina. E eu estava vendo aqui no Jornal Praça, né, e eu falei, a mesma colocação que a gente coloca nos professores também. Dinheiro tem, né, o problema são as prioridades que para que esse dinheiro está sendo dado. E a gente sabe que, infelizmente, no nosso estado, as prioridades são os banqueiros e os grandes empresários. E aí se tem a nossa proposta, né, para resolver o problema de estar dando salário justo, e aí para todos os trabalhadores, incluindo todos os trabalhadores, é parar de pagar a dívida pública, que é uma dívida pública que não existe, né? É uma dívida pública que já foi paga há anos e que hoje existem estudos hoje da Fatorelli que falam muito sobre essa questão dessa dívida pública, né? Então é uma dívida hoje que se paga juros e mais juros, e é muito contraditório, né? Porque é uma dívida, quanto mais você paga, mais ela aumenta, né? Então o primeiro passo é esse, parar de pagar a dívida pública. E a gente vai ter dinheiro para resolver os problemas sociais do nosso estado e para resolver os problemas dos baixos salários, né? E de toda a precariedade que está sendo dada ao nosso estado. Então essa é uma questão. Já existem vários estudos, inclusive a Maria Lúcia Fatorelli, ela ajudou a auditar a dívida do Equador, e me parece que 70% da dívida do Equador era uma dívida inexistente, que se pagava sem ter nenhum documento, nada. E é uma luta muito grande aqui no Brasil, inclusive constitucional, né, que prevê a auditoria da dívida pública, enfim. E aí precisa, inclusive, aprofundar esse debate. Nós não defendemos só a questão. A gente primeiro pode ter uma auditoria, sim, né? Deve-se ter auditoria. Sim. Mas antes de fazer a auditoria, a gente defende a parar de pagar. Uhum. E, bom, isso daria um outro debate, porque a nível mundial teríamos, né, globalização, enfim, moratória, essa coisa toda, mas isso é um outro espaço, que é uma outra discussão. Candidata, nós temos na Polícia e no Bombeiro Militar, e assim como é na Polícia Civil, né, são duas carreiras, né, os praças e os oficiais na PM, os delegados e agentes na Polícia Civil. Nós, da ANASPRA, que é a Associação Nacional do qual eu presido, inclusive, e a APRASC, a gente tem uma luta histórica que é a questão da carreira única. O que a senhora tem a dizer para nós sobre essa questão de carreira única nas instituições de segurança pública? Então, a gente defende muito a questão essa questão da rebelião está muito ligada a essa questão de diferenciação, né? Infelizmente, no sistema que a gente vive, a gente sempre vai ter essa diferenciação, né, de soldados, cabos, sargentos e os oficiais, né, porque é isso que o sistema capitalista, o sistema burguês oferece, né, essa diferença, né, para que a gente possa realmente criar uma certa briga entre nós, né, e aí a gente acaba tendo uma visão que nós somos os nossos próprios inimigos, né, mas que é instaurado pelo Estado. Né? Então, nós defendemos justamente... Por isso que a gente defende essa questão da desmilitarização, né? Para que os trabalhadores eles possam se organizar e reivindicar, de fato, né, os seus direitos. Né? E aí a gente só vai ter força com isso se a gente juntar realmente todas as categorias. Porque o que a gente escuta muito hoje dos trabalhadores dos PMs, assim, e eu escuto... muitas vezes, assim, a gente vê pela essa defasagem de salários... o rapaz que fazia a segurança, por exemplo, da estrutura do prédio quando estava sendo reformado, lá onde eu moro, ele é da polícia especializada, né? E aí ele falava assim, nossa, olha aqui, hoje é meu dia de folga e eu tenho que estar aqui para poder conseguir sustentar minha família. Porque se eu não fizer esses bicos, eu não consigo sustentar minha família. E hoje é a realidade, né, desses trabalhadores. Então, infelizmente, para a gente conseguir algo realmente que seja, de fato, representativo para essa classe trabalhadora também, é só através da luta direta. E aí,
Infelizmente, não tem como se fazer isso numa polícia militarizada, onde não tem a liberdade de lutar por isso, né? Então, para que a Prasc, né, e os trabalhadores possam, de fato, conseguir os seus direitos, só com a questão da desmilitarização para parar de haver, né, essa diferença. Por isso que nós defendemos a questão da eleição, né, direta. Vocês teriam que ter, né, esse direito de... Eleição de comandante-geral, por exemplo? De comandante. Vocês deveriam ter esse direito, né, de escolher quem vai ser, né, e não o governo indicar, porque a gente sabe que quem paga a banda escolhe a música. Bom, estamos aqui com a candidata Ingrid. Vamos ao intervalo, né, Sandra? Isso. Intervalo de 2 minutinhos. Já voltamos para dar continuidade a esse bate-papo com a candidata Ingrid Assis ao governo de Santa Catarina, do PSTU. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web com transmissão pelo Facebook da Aprasc. O nosso site é www.aprasc.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT, no horário das 9 às 10 da manhã. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, a entrevista é com o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018. Bom, retornamos aqui com a candidata Ingrid Assis, do PSTU, candidata ao governo de Santa Catarina. Vamos para o segundo bloco de da entrevista. Repetindo, você pode acessar pela internet, você pode ouvir pelo nosso aplicativo, está ao vivo no Facebook, enfim. Existem várias formas que você pode acessar essa entrevista, verificar ao vivo, sugerir, né? Aqui no nosso Face está ao vivo, sugerir perguntas, enfim, para que a gente possa explorar ao máximo aí a perspectiva do PSTU e da candidata em caso de vitória na eleição de 2018. Candidata, dando sequência à nossa situação, nós temos uma situação em Santa Catarina, e acho que Santa Catarina é o único estado da federação que não possui uma coisa que a gente chama de COA, que é Quadro de Oficial Administrativo. Hoje em Santa Catarina, o soldado, ele entra soldado e ele pode chegar até subtenente, né? Então são duas categorias, o soldado até subtenente e depois os oficiais. O COA, sucintamente, ele possibilita que esse subtenente, que esse praça aqui embaixo, ele ascenda à carreira de oficial através de uma seleção interna. Isso em vários estados da federação já existe, aliás, em todos, existe no Exército, existe na Marinha, na Aeronáutica, e só Santa Catarina a gente não tem essa situação. Inclusive, final de semana, na sexta-feira, eu participei do desfile em Joinville e eu falei com um capitão do quadro de oficial administrativo do Exército Brasileiro, e lá no Exército eles podem chegar até major. Então é uma sequência da carreira dos praças. E aqui em Santa Catarina, por questões outras, né, que são históricas também, isso não avança. O que a senhora tem a dizer para nós? A senhora, no eventual governo da senhora, possibilitaria isso? Que estaria dentro, inclusive, de um processo de carreira única?
Como é que a senhora vê essa situação? A gente acredita, né, que esses debates está muito ligado à questão voltando, né, a questão da desmilitarização. Enquanto tiver, né, essa questão do antagonismo na polícia, e a gente vê esse reflexo aqui no estado de Santa Catarina, porque, como você coloca, né, o único local estado que ainda não tem. Né? E aí a gente, então é um exemplo muito claro, né, do antagonismo dentro da polícia. Né? E aí vai a questão da igualdade de salário, que a gente colocou aqui. Né? Então, eu acredito, né, que se a gente não tiver uma polícia unificada, né, a gente não vai conseguir chegar a esse ponto. Mas a gente claro, por quê? Né, que no nosso estado não tem essas mesmas oportunidades, né, de ter. Qual é o problema? Né? E eu vejo você falando assim, e tem um certo descaso, assim, realmente com o dinheiro público, né, de Santa Catarina, voltado principalmente para a Polícia Militar. Porque eu sou da região de Palhoça, e a gente tem aquele centro administrativo lá que foi construído já há algum tempo, né, e tá parado, né, lá, e então a gente vê esse certo descaso mesmo, e toda hora, né, os governantes estão indo na TV dizendo que, né, aumentou o salário, né, deu melhores condições para os PMs, e é uma inverdade. Nós estamos aqui há 4 anos, né, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, há 4 anos sem nenhum tipo de reajuste, né. E os próprios concursos, né, que a gente também não tem. É uma dificuldade, é outro debate que a gente vai fazer, né, nós temos um bombeiro, um problema sério de efetivo, que inclusive acaba por sobrecarregar o bombeiro de ponta, enfim. E a questão que a gente estava conversando sobre foi feita uma pesquisa, né, pela Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso, e também pela Fundação Getúlio Vargas, né, onde estava tratando bastante essa questão de desmilitarização, né, onde tem uma grande quantidade, né, de policiais militares e bombeiros militares que defendem, né, essa questão, que já fazem bastante esse debate, vocês mesmos, né, que entendem a importância, né, desse debate. Né? E outros registros que a gente tem que são alarmantes, assim, né? Que hoje a maioria desses policiais militares, não lembro agora o dado, acho que mais ou menos, eu não lembro a quantidade em número agora, mas muitos desses policiais militares, bombeiros militares, hoje não conseguiram nem comprar a sua casa própria, né? E quando compram, se prolongam no financiamento, a perder de vista, né? E muitos até voltam a morar com seus pais por não conseguir garantir, né, o seu sustento com o seu salário. Né? Então, nós temos várias situações, né? Na verdade, a Prasc tem dito isso já há bastante tempo, né? A segurança pública e a própria Polícia Militar nos últimos 30, 40 anos, ela foi, enfim, abandonada, né? Pelo Estado brasileiro como um todo. E aí independe de questão político-partidária e ideológica. Todos os governos de desses últimos 40 anos, independente de partido, eles simplesmente abandonaram as instituições de segurança pública, é o ponto que chegou, né, de termos aí índices de violência alarmantes, né? E isso é tão básico que, por exemplo, em alguns estados não se tem um colete para trabalhar, não se tem um armamento adequado para trabalhar. O trato com o profissional de segurança pública da ponta, que é aquele que está lá no dia a dia, né, o índice de suicídio desses profissionais é muito alto, o índice de morte desses profissionais é muito alto, enfim, afastamentos por problemas psicológicos. A gente tem estudos aí que dão conta de que poderia, por exemplo, o Estado, se tratasse isso de forma muito pontual, né, nós tivemos aí, são 30 milhões que se perde por ano, né, com problemas de afastamento, e via de regra por questões aí que podem ser resolvidas apenas tendo vontade e política pública para isso, né? Então é um problema sério essa questão. Agora, a solução desses problemas, ela passa muito por vontade política, né? A vontade política, e eu tenho dito uma palavra já, enfrentar os não enfrentáveis, né? E aí, isso na verdade, na acepção de enfrentar os não enfrentáveis mesmo, né? Porque existe toda uma gama de construção estatal, né, que blinda determinados segmentos em detrimento de outros. Né? A senhora enfrentaria os não enfrentáveis para resolver problemas básicos dos policiais, dos trabalhadores, enfim? Sim, no nosso programa a gente traz muito a questão, logo, parar de pagar a dívida pública e a questão dos conselhos populares. Perfeito. Né? E os conselhos populares daria essa oportunidade, no caso dos praças, de poderem se organizar no seu local de trabalho e reivindicarem, e enfrentarem, por exemplo, a Assembleia Legislativa, né? Que hoje tem pouquíssima transparência, né? E que, de fato, não governa para o povo. Né? A gente já escutou várias
relatos aí, né, de políticos, né, que falam que o povo vai ter que aguentar o que eles decidirem, porque foi o povo que colocou eles lá. Mas eles esquecem que esse mesmo povo que colocou eles lá pode se rebelar, que é o que a gente defende, e colocar eles para fora e reivindicar de fato quais são, né, as prioridades nesse estado. E aí tudo que você coloca, né, aumentou a violência, aumentou as condições de saúde precária que a gente tem nessa categoria, e aí a gente escuta, né, parece que a gente está falando da minha categoria, né, que é a de professores, porque a gente passa pelo mesmo descaso, né, a gente tem escola caindo literalmente na cabeça dos alunos e dos professores, e a gente tem uma guerra que foi onde os praças são linha de frente, né, e assim, a mesma questão que não é culpa dos professores, que o governo diz que a culpa da educação está assim, é culpa dos professores, a mesma questão a violência não é culpa dos praças. Sim, com certeza. Não é culpa desse governo, desse estado, que tira dinheiro de todos os serviços públicos, de todas as questões sociais que deveriam estar, que teria dinheiro suficiente para a gente viver num estado maravilhoso como é vendido e que na realidade não é, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela não tem um percentual fixo da arrecadação, como tem a saúde, como tem a educação. A senhora atuaria no sentido de instituir esse percentual? Porque é complicado também mesmo. Todo ano tem que ficar com um pires na mão pedindo dinheiro para gasolina, para o pneu. Então, a necessidade de ter um percentual fixo da arrecadação, ela é fundamental num processo de modernização e até de continuismo no sentido de trazer condições dignas de trabalho. A senhora traria isso a partir, inclusive, do não pagamento da dívida pública, por exemplo? Sim, né? O não pagamento da dívida pública, nós teríamos dinheiro suficiente e através desses conselhos populares, e aí esses conselhos populares seriam formados, né, por esses trabalhadores dos praças, né, que sabem a necessidade realmente, né? Não é a educação que vai dizer para a segurança o que ela precisa e nem a segurança vai dizer para a educação o que ela precisa. E sim, esses praças diriam isso, né? E aí a gente vai muito na questão do combate, né? No combate à questão da corrupção, né? Dos corruptores que tiram aí, né? E a gente vê que a falta de seriedade realmente da nossa justiça em prender quem rouba nesse país, né, e que tira dinheiro que deveria ser investido nesses setores, não está preso, né, de fato. E aí a gente fica metendo os nossos trabalhadores, os pais de família, né, e trabalhadores pobres, muitas vezes esses trabalhadores da polícia também são, né, estão inseridos aí na periferia, né, e que sofrem com esses baixos salários e que não conseguem ter uma vida digna, né. Então a gente tem que ter dinheiro suficiente, sim, para combater os ricos e os poderosos que mantém esse caos e essa barbárie que a gente está no estado. É um absurdo, por exemplo, a gente teve a greve lá do Espírito Santo, né, que foi denunciado, né, que os policiais tinham que emprestar o colete do outro. E a gente sabe que isso não pode, né? Então, teria com certeza, né, que ter esse investimento. E esse investimento vai vir com o não pagamento da dívida pública, né? E aí sendo destinado de acordo com o que os conselhos populares vão diagnosticar ali a necessidade. Sandra? Tem aqui o Gilton Martins Castro, ele pergunta, parar de pagar a dívida pública? Conte mais sobre isso. Então, né, a gente estava conversando aqui, é uma coisa assim que é muito escondida, né, da população. É uma dívida, né, que foi adquirida aí lá no início, né, na independência, onde era uma dívida privada, né, que acabou se tornando uma dívida pública, né, e que já foi paga há muitos anos, né, como a gente fala. Fala da dívida pública do Estado, porque são dívidas públicas temos isso. Né? A do Estado, especificamente, começou com a construção da ponte Hercílio Luz. Sim, e já consumiu quase 600 milhões de reais. E que nunca termina, né, a construção e que, com certeza, deveria se parar de pagar e fazer uma auditoria em todos os contratos, né, que foram vários governos que se passaram e que foram desviados. E o Tribunal de Contas do Estado, por que não fez? O Tribunal de Contas faz a alegação, reconhece que foi a dívida pública começa, mas não faz. Por quê? Existe uma base maior sobre isso, né? Que são os banqueiros e os grandes empresários que mantêm, infelizmente, quem está no poder, né? E que está no poder aí há mais de 40 anos, como a gente sabe,
né, no nosso estado de Santa Catarina, né, que são os tubarões aí, né? Então, essa dívida pública no nosso estado faz com que a gente tenha hoje um caos em todos os setores, né? Então, se realmente parar de pagar a dívida pública, a gente vai ter dinheiro, mas não é interesse desses governos que já estão aí há mais de 40 anos, parar de pagar a dívida pública. A senhora tem uma ideia de quanto seria a dívida pública do Estado hoje? Eu realmente não sei, é uma pergunta mesmo Eu minha. não sei te dizer em números, assim, mas ela já está, assim... É porque no caso do Brasil, são 50% do PIB que é utilizado para pagamento de juros e da dívida. Sim, é 51, né, no Brasil. É, dá quase 51. É. Bem mais do que se investe em previdência, em saúde. Sim, bem mais. No estado de Santa Catarina também não é muito diferente. Buscar, é uma curiosidade minha agora. Eu não sei de cabeça agora, eu tenho ela anotada, agora eu não tenho aqui como me encontrar. Mas, assim, é um valor absurdo, porque realmente se diz, por exemplo, no estado de Santa Catarina, em junho, foi tirado só da educação 271 milhões para pagar a dívida pública. Né? E isso gera um problema para a segurança, inclusive. Sim, né? E aí isso é só da educação, porque o que vai ser tirado até o final do ano para pagar a dívida pública são 2 milhões. É muito dinheiro. Né? Então isso vai sair... Isso sai de investimentos sociais, em educação, em saúde, em segurança. Sai de todos os setores, né? Então, e aí sem falar na questão das isenções fiscais também que são dadas... 5,5 bilhões no Isso, né? Que são dadas aos grandes empresários, fazendo com que, né, se gere aí esse descaso aí com todos os setores. E aí o que a gente tem como resultado é a criminalidade aumentando, né? Porque são ligados a questões sociais. E quando não se tem um comprometimento do Estado que está governando, né, o Estado de Santa Catarina, a gente realmente vai viver uma certa barbárie e que vai respingar com certeza nos trabalhadores, né, nos praças que estão inseridos nessa guerra também. É isso. Sandra? Alguns associados ou não estão aqui participando, é Silvana Aparecida Guerra, Vitorino do Patrocínio, Nilson Manuel da Silva, manda um bom dia para os aprasquianos, Altair de Nasir, Paulo José Salles, Gustavo Santos, uns diretores, Elton Bigelmaier, Evaldir Popaudiuk e Luiz Antônio Souza. E isso é Edson Clayton Moreira. Bom, um dos grandes problemas que nós temos, principalmente no bombeiro militar, candidato, é a escala 24/48. Né? Essa escala é absurda, a gente traduziu isso de uma forma muito mais didática, né? 24/48 é a mesma coisa que trabalhar 8 horas por dia, 30 dias por mês, sem nenhum dia de folga. É isso que está sendo feito com o bombeiro hoje, de forma muito didática. Porque as pessoas não entendem, às vezes, 24 horas trabalhando, mas vai ficar 2 dias de folga. Só que o primeiro dia tu recupera, é bem complicado. E em cidades grandes, como Florianópolis, por exemplo, Itajaí, né, imaginar um bombeiro militar que trabalha numa escala 24/48, é imaginar que ele está 24 horas acordado e que ele vai ter que acordar, de repente, às 4 da manhã, atender um acidente de trânsito dirigindo uma viatura em situação de emergência. O que é um perigo para ele e para a própria vítima, né? E aí eu fico, a gente tem feito uma luta na Prasc muito grande para extinguir essa escala. Lamentavelmente, bombeiro militar não tem essa compreensão. Vários oficiais do bombeiro, vários comandantes já disseram que não, que o bombeiro fica dormindo às vezes no quartel, já disseram isso inclusive. O que a senhora teria a dizer sobre essa questão dessa escala, né? A jornada de trabalho dos policiais e dos bombeiros, especificamente do bombeiro, para que a gente possa ter uma humanização e até uma qualidade no serviço, porque 24 horas acordado é desumano, né? Então eu deixo essa pergunta no ar para a senhora responder, né, assim que a gente voltar do nosso intervalo comercial. Intervalo comercial não, porque não tem comercial, mas do nosso intervalo, né, a senhora já fica elaborando a resposta para essa questão da nossa jornada de trabalho. Voltamos em seguida. Ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Informe. Já saiu a edição 67 do jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não?
Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasc. E boa leitura! Informe. Quer receber as notícias da Aprasc no seu WhatsApp? Então envie a palavra SIM via WhatsApp para o número 48988053875. Você também precisa salvar esse número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que esse canal serve apenas para o envio de notícias. O número é 48988053875. Obrigada por fazer parte desse canal. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018. Retornamos para o nosso terceiro e último bloco do especial Eleições 2018. Estamos recebendo no estúdio da Rádio Web Aprasc a candidata do PSTU, Ingrid Assis. Conosco também a Sandra Domide, nossa jornalista aqui da Aprasc. Lembramos que a Aprasc, como legítimo e maior representante dos policiais e bombeiros militares do Estado, né, tem feito reiteradas entrevistas com todos os candidatos e vai fazer com outros candidatos, né, inclusive por questões legais junto ao TRE. Todos os candidatos serão convidados, já foram convidados e outros virão, né? Já falamos com o candidato Gerson Merizio, já falamos com o candidato Leonel Camazão, já falamos com o candidato Gessé Pereira, hoje a candidata Ingrid, hoje à tarde o candidato Rogério Portanova e no decorrer da semana ainda o candidato do PT, Décio Lima, e o candidato do PMDB, Mauro Mariani. Então, a ideia é trazer esses candidatos para que efetivamente assumam a responsabilidade do compromisso com a demanda dos policiais e bombeiros militares, dizendo se vão fazer, se não vão fazer, enfim, passando a ideia do que eles pensam com relação aos praças da polícia e do bombeiro militar e a segurança pública como um todo. Sandra? Então, aqui no plano de governo de vocês, aqui vocês defendem uma mudança radical na organização das polícias. Podia falar mais sobre isso, candidato? Sim, claro. Então, a gente já começou, né, citando a questão da desmilitarização, né, que aí a gente defende a questão de mudança nesse padrão da polícia, né, e a gente defende a unificação, né, das polícias em uma só polícia, né, e aí onde haja essa liberdade, né, essa democracia para que os trabalhadores possam de fato reivindicar seus direitos através dessa organização sindical, né, isso que a gente defende. A questão das mulheres, candidata, na segurança pública. Nós temos aí algumas pesquisas, alguns estudos, né, com relação a assédio moral, assédio sexual, enfim, o próprio limitador, né, de mulheres na polícia e no bombeiro militar. A senhora tem alguma informação? O que a senhora pode dizer para nós sobre essa questão? Então, nós somos contra, né, essas medidas, né? Nós defendemos o fim do machismo, né, nos concursos da Polícia Militar, dos bombeiros militares aí de Santa Catarina, né? Porque a gente defende que todas essas vagas, elas devem ser de ampla concorrência, né, entre homens e mulheres. Então, a nossa posição é que a gente pede o fim do machismo, né, dentro dessa organização. Por estados como São Paulo, por exemplo, já não existe mais esse limitador para as mulheres, né? E são hoje... Que é 10%? Aqui em Santa Catarina é 10%. Eram 6%. Acho que aumentou para 10%. Aumentou para 10% recentemente, enfim. E mesmo assim, né, por mais que não haja mais esse limitador, a gente ainda precisa conscientizar, né, os trabalhadores homens a combater o machismo, né? Porque é muito duro, né, para uma mulher militar, porque a gente sabe que ela não é só militar, né? Ela tem uma vida após aquilo, né? Ela tem uma dupla, tripla jornada como as outras mulheres, né, da nossa classe. Com certeza. O índice levantado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública é que em torno de 40% das mulheres do complexo segurança pública, ou seja, não é só PM e bombeiro, sofrem algum tipo de assédio moral e assédio sexual. Mas eu deixei uma pergunta, né, para a senhora inicialmente, a gente acabou entrando em outra, né, Sandra? Foi um lapso da nossa parte, com relação à jornada de trabalho dos policiais e bombeiros, e aí especificamente do bombeiro na escala 24/48. Então, o nosso programa, a gente defende a redução de carga horária, né, de trabalho, e aí é para todos os trabalhadores, né, sem redução de salário.
né? Porque a gente acredita realmente que é um sistema desumano, né? Onde que a gente tem que... você mesmo colocou, né? Muitas vezes esses trabalhadores... Nem todo... O nosso corpo não é igual, né? Vão ter, sim, aqueles trabalhadores que suportam, mas também vão ter os trabalhadores que não suportam, né? E que vão colocar a sua vida em risco e a vida das pessoas que estão transitando ao redor dele também, né? E do própria pessoa que ele está indo socorrer, né? Então, a nossa defesa é redução de carga horária de trabalho, né? Sem redução de salário, né? E para isso a gente precisa... São coisas que estão interligadas, né? Esses 2 bilhões só em Santa Catarina esse ano que vão ser paga a dívida pública, tem que parar de pagar essa dívida pública para ter dinheiro, para garantir a redução de carga horária e para não reduzir o salário, para manter o seu salário, né? Como é. E aí a gente vai ter que também abrir concurso público, né? E chamar essas pessoas, porque hoje a gente tem a justificativa do Estado que não chama ou faz o concurso. Lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, porque é uma lei que justifica que eles não vão chamar porque eles já estão amarrados com os banqueiros e com os empresários. Voltamos ao debate sobre a dívida pública. Os banqueiros para pagar a dívida pública e com os empresários para dar o reajuste fiscal. A senhora acha que a dívida pública, por si só, tanto a nacional quanto a estadual, ela é o grande travador de um processo de investimentos sociais que possam reduzir a violência, que possam aumentar a qualidade da educação, na saúde, enfim? A dívida pública é o grande problema do Brasil? Sim, com certeza, né? É uma das primeiras, assim, grandes problemas que a gente tem. Porque ela impede, né, que a gente atenda às necessidades da nossa classe, né, da classe trabalhadora. Então, ela, sim, é uma pedra grande aí, né, no nosso caminho. Então, sem tirar essa pedra do nosso caminho, a gente não vai conseguir atender a maioria, né, que são os mais necessitados. Nós temos na polícia e no bombeiro uma situação que se chama CETISP, que é o policial que é aposentado, o bombeiro que é aposentado e que acaba retornando, para os quartéis. Tem candidatos que estão dizendo, inclusive, que vão incrementar essa situação do policial aposentado na reserva, na verdade, né? O policial não se aposenta, nem bombeiro militar não se aposenta. Vão retornar para os quartéis para prestar serviço em função muito da questão do efetivo. A senhora concorda, discorda? Qual é a sua visão? O policial que está na reserva, ele tem que voltar, não tem? Como é que a senhora vê isso? Porque nós temos um problema de efetivo, isso é fato. Sim. Nós temos um problema de efetivo, nosso efetivo é pequeno, nós temos um efetivo menor do que tínhamos há 10, 20 anos atrás, no bombeiro isso é um caos, e a gente tem que resolver. Enquanto isso, o índice de violência aumenta, a própria população, né, aumentou. Como é que a senhora vê essa questão de um policial que está na reserva retornar ao trabalho? Eu vejo assim como uma questão que é mais um ataque, né, aos servidores públicos. Porque você trabalhou a sua vida inteira, se dedicou, né, e você ainda está preso a uma questão que você é praticamente obrigado a voltar, né, para um problema que não é seu, é um problema que os governantes geraram, né, porque você trabalha aquele tempo, toda pessoa trabalha, né, com aquela expectativa que vai chegar uma certa idade e que vai poder descansar, vai poder aproveitar a sua família, porque a gente sabe que, né, vocês, nessa carga horária de trabalho que vocês têm, assim como os demais trabalhadores, mas não tem tempo para dar uma atenção para os seus filhos, para sua família, né? Então, a gente, assim, se coloca contra, né? Não é possível que o trabalhador, chegando ao seu tempo de trabalho, tenha que ser obrigado a voltar, né, por uma questão que o Estado tem que resolver, né? O Estado tem que trazer pessoas que estão aptas agora, porque como assim, a gente vocês passaram por um processo onde vocês estavam aptos, né, a aguentar a dura jornada que né, dos praças. Então, essas pessoas já passaram por esse processo. E hoje, o nosso corpo, o corpo não vai ser mais o mesmo de 18 anos, 19 anos atrás, né? E isso não vai resolver o problema da segurança pública, né? Talvez pode gerar um caos maior, porque essa pessoa, com certeza, ela vai estar mais propensa a ficar mais doente, com mais facilidade. Está mais vulnerável, digamos assim, do ponto de vista físico. Com certeza, né? Então, a solução é fazer concurso público, né? E deixar essas pessoas que já passaram por esse período, que já se dedicaram. Porque a alegação grande é os policiais se aposentam, né? Isso é um discurso recorrente da mídia, lamentavelmente, um discurso errado da mídia, né? Que reputa... o grande problema da mídia e boa parte das autoridades é que não
especificam as peculiaridades de cada situação. Por exemplo, o policial militar se aposenta hoje, né, vou para a reserva com uma média de 48, 49 anos. Bom, isso é fato. Sim. Só que ele viveu 30 anos a partir de uma escala em que, se nós formos somar, dá uma carga de trabalho gigantesca, e quando ele está com 47, 48, 49, ele já está extremamente desgastado. Sim. Os novos policiais militares que estão entrando agora, e bombeiros, eles já vão se aposentar, vão para a reserva com uma idade muito maior, eles já vão lá a média de 50, porque eles estão entrando mais tarde. Sim. Santa Catarina tem um nível superior, por exemplo, que faz com que ele entre mais tarde. Então, isso a imprensa não coloca. A imprensa coloca, inclusive, o servidor público como um todo, né, como sendo o grande problema Sim. da Previdência. Né? O que a senhora pode nos falar sobre essas questões? E que não né? A gente sabe muito bem que dinheiro se tem, né? Mas as prioridades que são dadas de uma forma. E a gente tem dado já, né? Que a Previdência, ela é superavitária. Não é superavitária, né? Então, isso é uma grande desculpa, né? Que o governo utiliza realmente para não fazer a contratação, né? De pessoas. Seria né? uma precarização do trabalho? Com certeza, é uma precarização que o governo implanta, né, em todo o setor público. Quantos por cento, agora é uma pergunta de curiosidade minha, quantos por cento dos servidores da educação são ACTs? A gente tem hoje na nossa categoria em torno de 40% dos ACTs, são ACTs. E a coisa é tão grave porque a gente não tinha, por exemplo, na polícia e no bombeiro militar, uma espécie de, abre aspas, terceirização, né? Uhum. E hoje nós temos aí em torno de 1.500, talvez um pouco menos, de que são agentes temporários. Que também é uma precarização, porque, na verdade, esse agente temporário, ele ganha um salário, ele não contribui previdência, ele não tem... São 1.500 policiais militares a menos que não estão contribuindo, quer dizer, é um processo que a gente avaliava que não chegaria nas instituições militares, nessa, abre aspas, terceirização, e acabou chegando, né? Isso é grave, né? E agora a gente tem outra coisa mais grave ainda, que é a terceirização generalizada, Sim, né? Não é só mais atividade fim e meia, agora a atividade fim também pode ser terceirizada. Sim, né? Então a gente tem aí realmente um ataque maior ainda aos trabalhadores, né? Então, a gente tem essa questão aí, mas a gente tem também, a gente sabe que, por exemplo, nos professores, a gente teve um concurso, né? E é justamente pela lei de responsabilidade fiscal, né? O Estado usa a justificativa que não vai contratar porque já passou do orçamento e aí, mas tem dinheiro para tirar da educação para pagar a dívida pública, né? Então é um círculo vicioso que acaba girando, voltando para a questão da dívida pública. E que vai voltar e isso vai respingar em todos os setores públicos, né? Não à toa que estamos 4 anos sem reajuste salarial, Sim. sem efetivo, contratação, enfim. Sandra? Então, tem o Reinaldo Marcelino, que faz aqui um questionamento. Olá, bom dia. Questões que já foram mencionadas sobre a segurança pública passam por diversos aspectos e a população, em sua maioria, concorda plenamente. Um deles refere-se à atividade policial. Melhorar a qualidade das polícias é ponto de consenso na sociedade. Como ter bons policiais, bem selecionados e preparados, com salários alvitantes e sem o respeito, respeito a direitos básicos como saúde de qualidade, horário de trabalho, horas extras, dentre outras. Ingrid, que policiais queremos? Que policiais queremos, Ingrid? Nós queremos... que policiais e bombeiros, melhor dizendo. Policiais e bombeiros, né? Nós queremos realmente que esses trabalhadores, eles possam trabalhar de uma forma humanizada, né? O que a gente não tem hoje. Então, por isso que a gente defende bastante, que nem desculpa, esqueci o nome. Sandra. Sandra. Desculpa, aqui é Reinaldo Marcelino. Reinaldo Marcelino, né? Então, por isso que a gente coloca, né, essas questões de que não tem hoje como se ter essa polícia que o Reinaldo coloca, sem a questão da desmilitarização. Não, a gente vai ficar no sonho se a gente não desmilitarizar a nossa polícia. Só uma questão. Você não acha que essa questão, ela como sendo, me parece que, pela impressão que eu tenho, é que a desmilitarização para vocês é como se fosse solucionar todos os problemas que estão atinentes à segurança pública e aos policiais. Não seria jogar numa questão única uma responsabilidade que talvez seja muito maior, por exemplo? Não é só talvez também. Não é só desmilitarizar, né? A gente coloca como central a questão do não pagamento da dívida pública para resolver as questões dos problemas sociais, e aí está incluído a questão, é o processo, né? A desmilitarização, que inclui isso aí, porque se a gente tiver dinheiro para resolver todos esses problemas,
beleza, vai melhorar, mas a gente vai continuar tendo uma polícia militar como braço de repressão do Estado. E a Guarda Municipal e... Todo mundo, né? Vai estar sobre o braço. O que a senhora acha do Exército na segurança pública? Então, é justamente essa questão, né? Quando a gente fala em desmilitarizar tudo, é fazer com que o Exército não utilize essa polícia, né, militar como seu braço. Né? Então, a gente não pode... E a gente já tem isso aí, a gente já tem o enfrentamento desses praças, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Porque o Exército não se coloca à frente do processo que está lá, por exemplo, de ocupação do Exército. Quem coloca a sua cara à tapa são os policiais militares. E que estão cansados disso, né? Porque eles estão continuando com os mesmos salários, com a mesma carga horária, e estão tendo que colocar suas vidas na verdade, no Rio de Janeiro, a carga horária dos policiais, que era com a intervenção do Exército, aumentou. Era, por exemplo, se não me falha a memória, 24,48 lá. Aliás, 24,72. Era 24 por 72 e me parece que o general lá que está comandando baixou para 24 por 48. E aí agravou mais ainda do que já era ruim. Sim, né? E a gente tem quem sempre na frente, colocado em guerra? Né? Os trabalhadores que, infelizmente, estão sobre um regime ditatorial que tem que cumprir ou é demitido. E a gente sabe... Ou é preso, na verdade. É preso, né? Na verdade, é pior, né? É preso. Porque se vive num regime onde que, infelizmente, é um regime que foi muito sofredor, né? E que esses trabalhadores, os praças, ainda têm que cumprir, né? Que é a questão da ditadura militar. Bom, entrevistamos aqui a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Candidata, agradecer a sua presença aqui para esclarecer aos policiais e bombeiros a visão do PSTU com relação à questão da segurança pública. É óbvio que poderíamos ficar discutindo aqui muito mais tempo sobre isso, né? O tema ele é realmente instigante e é um tema necessário que a população tem que ter clareza, né, das dificuldades desse processo. Então, em nome da Prasc, agradecer a senhora, em nome do presidente e subtenente Fortuna, que não pôde comparecer, do nosso diretor de imprensa, o Cabo Everson, que também não se pôde fazer presente, e agradecer então a presença da senhora. Dizer que à tarde a gente vai ouvir ainda outros candidatos, né, já ouvimos alguns, e nesse momento eu concedo para a senhora 3 minutos para que a senhora possa falar aí, enfim, dar o seu recado aos praças, policiais e bombeiros militares e a todos aqueles que estiverem aí, né, nos ouvindo e nos acompanhando pelo Facebook. Candidata, a palavra é sua por 3 minutos. Tá ok. Então eu agradeço, né, esse espaço, né, que a Prasc está oferecendo aí. Agradeço também, né, a todos os que estão assistindo e ouvindo a Rádio Prasc, né. Então, nós do PSTU, né, reforçando aqui, nós fazemos um chamado a todos os praças, né, para que se rebelem contra os oficiais que infelizmente agem, né, como se fossem seus patrões, ganhando mais, né, infelizmente, do que os praças que estão aí correndo riscos, né, e esses oficiais que estão agindo como seus patrões, como seus donos, correm menos riscos que vocês, né. Então, por isso, estão vivendo mais do que vocês. Por isso que nós convocamos, né, toda a classe trabalhadora, assim como os praças, a se rebelarem contra esse sistema. Né? Esses oficiais não podem, não devem dar ordens, né, humilhar, obrigar a fazer coisas que ferem a sua honra e a sua moral. Né? Nós do PSTU, nós estamos aqui para dizer que a vida dos PMs de Santa Catarina só vai mudar quando se organizar uma verdadeira rebelião, né? Porque com essa rebelião vocês vão conseguir realmente, de fato, junto com toda a classe trabalhadora, reivindicar por melhores salários, por melhores condições, por diminuição de jornada de trabalho, por mais democracia nos quartéis. E essas suas necessidades são históricas, né? E por isso que vocês precisam se organizar, assim como os demais trabalhadores, para que a gente possa fazer uma rebelião organizada contra tudo isso que nos fere e ataca a nossa moral. E é esse o nosso chamado, né, do PSTU. Agradecemos a candidata Ingrid. Muito obrigado novamente por comparecer aqui na nossa sede. Agradecemos a todos que nos acompanharam, né, pela internet, pelo Face, enfim, agradecer a Sandra, lamentar e justificar de novo a não presença do Fortuna e do Everson por questões pessoais. Lembrando que quem perde a entrevista vai estar disponível no nosso site, que é aprasc.org.br, tem todas as entrevistas, fotos também, pode acompanhar por lá as entrevistas que virão também, tem todo o calendário lá
E lembrando também que hoje à tarde, né, Sandra, das 3 às 4 horas, teremos nova entrevista com o candidato Rogério Portanova da Rede. Amanhã, na terça-feira, das 3 às 4 da tarde, a entrevista é com o candidato comandante Moisés, do PSL, que eu não havia citado, peço desculpas, inclusive, né, citei outros e não citei ele. Na quinta, dia 13, a entrevista é das 9 às 10 da manhã com o candidato Décio Lima, do PT. E o encerramento do ciclo de entrevistas, das 10 às 11, na quinta-feira também, será com o candidato Mauro Mariani. E na semana que vem já estamos nos organizando, né, Sandra, para trazer também os nossos candidatos a deputado estadual e deputado federal praças, né, que estão filiados à praça, que vão ter o espaço aí para eles poderem levar, né, aos nossos associados e aos não associados, enfim, as suas propostas para a categoria. Candidata, muito obrigado e voltamos hoje à tarde, então, com a entrevista com o candidato Portanova da Rede. Bom dia. Você ouviu o especial Aprask Eleições 2018. Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web com transmissão pelo Facebook da Aprask. O nosso site é www.aprask.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT,